Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar do tropeço do Cruzeiro diante do Internacional, da vitória do Atlético sobre o Grêmio e também da seleção brasileira, que venceu a França por 3-0 lá na Arena Grêmio. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida e Josias Pereira. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, amigo internauta. Vamos falar, como o Cabido já disse antes, do Atlético com 2 gols do Ronaldinho e empate em 2-2 entre Cruzeiro e Internacional. E aí, Josias? Vamos falar também de seleção brasileira, conseguindo uma vitória importante sobre a França nesse amistoso, vencendo a França após 21 anos, né? E embalada aí para a abertura da Copa das Confederações contra o Japão no sábado. Está pertinho, né? Já está chegando. Está chegando. E de cara, vamos para a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro? Tá aí a classificação, o Curitiba é o líder com 11 pontos ganhos, o Vitória é o segundo com 10, seguido do Botafogo também com 10, fechando o G4, o Fluminense com 9 pontos, o Cruzeiro é o quinto com 8, o Bahia é o sexto também com 8, São Paulo, Grêmio e Vasco dividem a sétima posição com 7 pontos ganhos, em décimo está o Criciúma com 6 pontos, virando a página, Internacional e Corinthians também com 6, Flamengo e Atlético Paranaense, além do Goiás, estão com 5 pontos. O Atlético reagiu no campeonato, saiu da zona de rebaixamento, tem 4 pontos, seguido do Náutico, Ponte Preta, Portuguesa e Santos. O Santos com apenas 2 pontos ganhos, né? Vamos começar falando do empate do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou 2-2 diante do Internacional lá na Arena do Jacaré. Foram 15 mil pessoas prestigiando o clube, mas não deu certo, né, Fernando? O Cruzeiro perdeu de cara o Dagoberto. O Elber, que entrou no lugar dele, fez o gol, machucou na comemoração, né? E o Internacional conseguiu empate no fim do jogo com o Gabriel. O que você viu dessa partida? Bom, a partida foi realmente cheia de perdas aí para o Cruzeiro nessa questão física. O Mike também sentiu problemas. O Fábio, até no final da partida, ele admitiu que ele jogou o segundo tempo inteiro na disposição mesmo, porque ele estava sentindo dores. Então, nesse quesito, foi ruim. Mas a boa notícia é que o Cruzeiro vai ter aí 26 dias, se não me engano, mais ou menos, 25, 26 dias, não estou sabendo certo, para recuperar durante essa Copa das Confederações, que vai ter essa parada. Eles vão lá para os Estados Unidos, jogar algumas partidas lá, alguns amistosos. Então vai dar para recuperar pelo menos esses jogadores, lembrando também que tem o Borges, por exemplo, que está no DM. Mas falando mais da partida, o Cruzeiro realmente vacilou, acabou até recuando muito ali no final, contou também com a sorte no vacilo do Rafael Moura no pênalti. Não entendi o que ele quis fazer naquela penalidade, mas a boa notícia do jogo em si foi que o Everton Ribeiro voltou a jogar aquele bom futebol que ele estava jogando no começo do Campeonato Mineiro, no meio do Campeonato Mineiro também, que deixou a desejar nas finais, nas 2 partidas. O Everton Ribeiro estava jogando muito abaixo, nas 2 partidas da final do Mineiro, o Everton Ribeiro não jogou nada, e essa partida ele voltou a jogar muito bem, marcou um dos gols. Fica a lamentação dos cruzeirenses pelo empate dentro de casa, 15 mil torcedores para baixar lá em Sete Lagoas, é realmente difícil, a gente viveu isso muito tempo aqui em Belo Horizonte, com o Cruzeiro e o Atlético, sem Mineirão, sem Independência, aquela época que todo mundo lembra muito bem. Então foi uma boa participação do torcedor cruzeirense, que realmente merecia essa vitória. A gente vendo o jogo com calma, a gente viu, obviamente, alguns detalhes interessantes da partida, detalhes táticos da equipe do Cruzeiro, que, mais uma vez, atrapalharam o time. Eu acho que o Cruzeiro perdeu pontos em 3 partidas que ele não poderia ter perdido. Contra o Atlético Paranaense, naquele pasto lá de Curitiba, acho que o time tinha condição de vencer. Acredito, ainda mais pelo segundo tempo que fez. Contra o Botafogo venceu, mas não jogou melhor que o Cruzeiro. E diante do Internacional, o que é interessante é que o Cruzeiro deixou o Internacional também jogar, né? Apesar do Cruzeiro ter sido superior na partida, o Leandro Guerreiro, mais uma vez, não marcou ninguém. Você via ele perdido em campo. O Newton tentava, na verdade, ele jogou mal porque ele tentava compensar ele e o Leandro Guerreiro, né? Exatamente. E aí não dá. Teve uma boa apresentação do Mike. A zaga um pouco insegura também, mas fez o papel dela. O Fábio, na minha opinião, ele falhou no primeiro gol. Acho que ele ficou indeciso para sair, né, Josias? Na hora que ele foi tentar dar uma bafa no Otávio, ele foi, parou e depois ele decidiu ir. Se ele tivesse ido desde o primeiro momento que ele se movimentou, obviamente ele teria conseguido abafar o Otávio de uma maneira mais contundente, né? Mas
Vocês concordam comigo que a defesa, mais uma vez, ficou exposta pela falha na contenção ali do meio campo, Fernando? Realmente, até durante a semana aconteceu uma reclamação do Cruzeiro falando essas reclamações que os jogadores estavam tendo em relação à imprensa e o que parece que gerou isso tudo foi uma reclamação vinda do Leandro Guerreiro primeiramente, depois do jogo do Botafogo, falando que estava colocando a culpa toda da derrota para o Botafogo nas costas do Leandro Guerreiro. Querendo ou não, ele errou naquela partida e não jogou nada de novo contra o Internacional. Eu bato na mesma tecla falando que o Leandro Guerreiro não pode ser titular desse time e continuo. Por mais que ele reclame, por mais que ele não queira falar com a imprensa, paciência dele. Joga mal, dele. Joga mal, a gente tem que falar isso. Você não é criticado quando você não trabalha como deve? Você não é? Eu não sou? Todo mundo é assim. Ele ganha muito bem para jogar bem, coisa que ele não vem fazendo ultimamente. O ano passado até fez algumas boas apresentações, mas para mim não tem que ter outro volante ali como titular. O Lucas Silva, por exemplo, entrou muito bem em algumas partidas, foi até elogiado pelo técnico Marcelo Oliveira, acho que ele deveria ganhar mais chance. E o Henrique, pelo amor de Deus, tem que sair logo do DM. Agora eu acho que a situação do Leandro Guerreiro é essa, o Souza, provavelmente em julho, né, a partir de julho, quando voltar mesmo, o Souza deve assumir nesta vaga aí do Leandro Guerreiro. Agora, o problema é saber como que vai ser esse esquema, né? Que o Souza também é um jogador que gosta de atuar como segundo volante, então poderia bater e talvez recuar o Newton e fazer o Newton primeiro. A gente já falou isso anteriormente. O Newton ele chegou pensando que ele ia ser primeiro volante, mas foi deslocado para o segundo volante por causa das características mais fortes de marcação do Leandro Guerreiro, teoricamente, claro. E então característica ele pode ter. então acho que seria essa a melhor opção mesmo que o Josias falou. Colocar o Newton de primeiro, o Souza de segundo e o Henrique, pelo amor de Deus, gente. Eu não acredito. Esse cara tá no DM desde que ele chegou. O Wellington a mesma coisa, o cara só viu passear aqui no Cruzeiro. Os dois estão no DM desde que ele chegou. Já tem 6 meses que os caras estão no DM. E tem o Wesley, não faz sentido nenhum isso. O Wellington, na verdade, a gente nem ouve falar dele, né? Ele jogou uma partida, entrou, mas não ouve falar dele. Tá ali sumido. O Wellington, uma forma física até bastante questionável. Ele voltou de lesão agora, tá pesadão ainda. Então tem aí os 25, 26 dias que eu falei para entrar em forma. Verdade. É verdade. O Cruzeiro tá na qual colocação? Na 5ª colocação com 8 pontos. E teve também uma situação interessante, o Cruzeiro conseguiu vencer o Corinthians, né? O Corinthians no meio de semana, 1-0, gol de pênalti da Dagoberto. Dagoberto já fez quantos gols de pênalti na temporada? 6 ou 7, né? Só faz gol de pênalti também. Mas foi uma vitória muito importante que deu moral e por isso os torcedores do Cruzeiro também baixaram lá em Sete Lagoas para dar uma pressão pro time, né? Mas como eu falei, o time deu azar, perdeu, na minha opinião, o jogador mais importante do time, que é o Dagoberto. O Dagoberto tá jogando muito futebol. Mas nessas horas que o Dagoberto não estão no campo, não está jogando, o Diego Souza tem que aparecer, né? E isso não está acontecendo. O Diego Souza está um pouco omisso. Aliás, ele fez até uma partida contra o Corinthians razoável, né? Mas, quando o Internacional voltou a deixar a desejar, né, Josias? O problema é esse, né? Que quando o Diego Souza joga alguma coisa, o Everton Ribeiro joga. Exatamente. Quando o Everton Ribeiro joga alguma coisa, o Diego Souza some. Então é uma situação meio complicada ali, que o Cruzeiro tem que encontrar o meio tempo para fazer esses dois jogadores que são extremamente importantes dentro do esquema do Marcelo Oliveira jogarem. Não só. E também entrou o Ricardo Goulart na partida, e o Ricardo Goulart, pelo amor de Deus, também sendo expulso daquela forma. O Ricardo Goulart eu nem discuto, porque é um cara que a gente tinha Já uma sabe, certa esperança. né? Não, a gente tinha uma certa esperança com relação a ele, depois de bons jogos na primeira parte do primeiro semestre, vamos dizer assim, lá no Campeonato Mineiro, e que chegou no Campeonato Brasileiro e não correspondeu absolutamente nada, né? Porque ele teve algumas oportunidades, e ontem aquele carrinho que ele deu, pra que aquilo? Foi totalmente falta de experiência, né? Um jogador novo. Sabe, não faz sentido. Então esse time do Cruzeiro enfrenta nos Estados Unidos o Monarcas Morelia em Chicago, enfrenta quem também? Um time americano lá que eu não... Não teve ideia, não tô lembrando. Esse jogo é na Flórida. Eu vou até procurar para você, internauta, e deixar você por dentro aqui. Mas, falando de tabela de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem 2 partidas muito interessantes para fazer em julho. Pega a Portuguesa lá no Canindé. Quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro
É isso que eu acho. A gente pode até não considerar o Cruzeiro ainda favorito, mas a diretoria pensa que esse time pode ser campeão, certo? Tem que chegar lá e ganhar do Português. Vai ter contratações a serem feitas ainda. Essa Copa das Confederações vai, nos vai bastidores, vai ser muito bom para os clubes. E o retorno ao Mineirão, que acontece no dia 14 de julho, Internauta contra o Náutico. Tem que ganhar também, né? Claro, então são 6 pontos que o Cruzeiro tem, oportunidade de fazer, e tem que fazer. Porque aí você vê a tabela, o Atlético pega o Criciúma e também... sem contar que o Atlético pega o Grêmio agora, o Santos, desculpa, no meio de semana. E na 7ª rodada encara o Corinthians lá no Pacaembu. A tabela já não é tão interessante assim para o Atlético. Mas os rivais diretos na briga pelo campeonato, hoje, estou falando de hoje, os 4 na frente, o Fluminense pega o Botafogo, num estádio que ninguém sabe onde. Esse jogo, na verdade, eu acredito que seja no estádio do Maracanã, né? A reabertura do Maracanã após Copa das Confederações. Deve ser o primeiro jogo após o torneio teste da FIFA. E pega o Internacional. Dá para perder uns pontinhos aí, Fluminense, né? Aí você olha, por exemplo, Curitiba, do Alex, que partidaço que fez contra o Fluminense, diga-se, né? Pega o Flamengo fora de casa, e ninguém sabe onde é esse jogo também. Ninguém sabe. E também pega o Atlético Paranaense na 7ª rodada. Então, e o Botafogo também, né? Eu acho que não posso só deixar de falar. O Botafogo pega o Fluminense e pega o Grêmio. O Vitória pega o Goiás e... Cadê o Goiás? E o Criciúma. Aliás, desculpa, o Goiás pega o Criciúma. O Vitória pega o São Paulo. Então o Cruzeiro tem a melhor tabela na sequência do campeonato. O Cruzeiro, se tudo der certo para ele, se ele conseguir se firmar depois dessa viagem que ele fará aos Estados Unidos, ele vai conseguir se manter bem, caso, obviamente, ele conquiste essas vitórias que a gente está já tentando prever. Né, Fernando? Mas tudo depende também do que vai acontecer durante essa excursão que ele fará lá nos Estados Unidos, né? Como o Cruzeiro vai se preparar. Entre temporada deve ter algumas coisas que o Marcelo Oliveira pode testar. O Rafael, por exemplo, deve ganhar algumas oportunidades no gol, já que o Fábio saiu do jogo sentindo dores. Então, a lateral direita, ele não sabe como que vai ser, porque os dois estão lesionados. O Mike também saiu da partida sentindo dores, o Ceará, como a gente já sabe, está no DM, então a direita já fica com problema. E a esquerda ele pode finalmente ver se ele vai acionar Egídio ou Everton, parece que, né, ultimamente... Então pode colocar o Everton, né, na outra lateral e testar alguma coisa. Ele pode fazer alguns testes, pode, por exemplo, testar outra formação no meio campo. O Souza, como lembrou bem o Josias, deve ganhar uma oportunidade ali na meiuca, então... Ele pode testar alguns outros jogadores nessa intertemporada. Tem que colocar o Léo também na lateral, né? Porque o Léo já atuou. Defensivamente seria uma ótima, como já provou aí. Exatamente. A gente falando eu tô procurando aqui pro internauta a partida do Cruzeiro que vai fazer lá na Flórida, mas é interessante vocês lembrarem aí que tanto o Léo tá na equipe, a gente parou de falar um pouco do Léo, né? Depois dessa constância de Bruno Rodrigo e Dedé, mas principalmente do Caveirão, né? O Caveirão estava fadado a ser ídolo desse time. Exatamente. Alguém lembra que tem Nirley, Thiago Carvalho e Vitorino também? O Vitorino eu lembro porque a gente sempre pergunta, né? Onde está Vitorino? Essa pergunta, onde está Vitorino? Tá lesionado, né? Tá voltando de contusão e pode ser uma opção pós-Copa das Confederações. Mas é interessante a gente falar do Léo, porque o Léo é um cara que ainda pode ser melhor trabalhado nesse grupo, né Josias? Verdade. O que você tem para falar do Léo pra gente? Bom, o Léo ele é um jogador que, na minha opinião, um dos melhores zagueiros que o Cruzeiro tem. Agora, o que acontece? Com a chegada do Dedé, né? O Dedé não vai ser reserva no time desse pelo valor também que ele custou. Qualquer time do Brasil, qualquer time do Brasil ele seria titular facilmente. No Cruzeiro seria diferente. E aí acabou ficando o Bruno Rodrigo justamente por causa das boas atuações. A gente tem que destacar também que o Bruno Rodrigo é um zagueiro até firme, mais firme do que... Não fala que ele é zagueiro, não. Era um zagueiro. Ele tá demonstrando uma regularidade bacana. E o Paulão é aquela história que a gente não... Assim, é um bom zagueiro, não brinca em serviço mesmo, mas na hora ali que algumas jogadas de velocidade, ele acaba perdendo um pouco ali e não conseguindo acompanhar
o atacante ou o meia, então fica uma situação meio complicada. Mas o Bruno Rodrigues é mais seguro também pela jogada aérea também, que o Bruno Rodrigues é um bom cabeceador e também dá essa opção para o Cruzeiro, para o Marcelo Oliveira. Agora deu o Léo... muito certo contra o Goiás. Né? Exatamente, muito certo contra o Goiás. Foi a melhor, né, exibição do Cruzeiro até agora no Brasileiro. A primeira rodada. A primeira rodada. E agora o Paulão a gente já destacou, agora o Léo é uma situação que ele acabou perdendo mesmo essa vaga, mas é um jogador que está ali. Se qualquer vacilo que eu acredito que o Dedé nem tanto, mas por enquanto, né? Se continuar, se vacilar várias, pode até perder essa vaga. Mas por enquanto, eu acredito que o Dedé vai ficar firme. Qualquer vacilo que o Bruno Rodrigues der, o Léo tá ali, é um jogador muito bom em qualquer saída de bola, também passe. Tem algumas dificuldades em alguns quesitos, tipo bola aérea, porque ele é um pouco mais baixo, né, do que a maioria dos zagueiros, mas fora isso, eu acredito que ele é um zagueiro que tem potencial realmente para voltar a ser titular do Cruzeiro em algum momento desse Campeonato Brasileiro. Também Copa do Brasil, vai ter vários campeonatos aí, tudo pode E na Copa do Brasil o Cruzeiro já tem um adversário dia 3, que é Atlético Goianiense. Que é um adversário que não vou falar que ele é complicado, mas é um adversário que não precisava ter sido dele agora, né? Ele podia ter pegado, sei lá, um craque da vida, um Betim, podia ter pegado um time desse padrão. Mas aí vai pegar um time da segunda divisão com o Atlético Goianiense, né? Eu achei aqui o adversário do Cruzeiro, um é o Monarcas Morelia e o outro é o Strikers. Esse time Na verdade é da North American Soccer League, que é a segunda divisão, né? Fernando, você que é o cara do futebol internacional aqui do Super FC. No site Strikers. No site do Strikers eles até chamaram o Cruzeiro de os cariocas. Parece que eles não... O conhecimento parece que não é muito bom da equipe brasileira, não. Mas eu estava conversando isso, foi até o Henrique André, que foi nosso repórter aqui durante esse mês, ele falando que para o gringo, o brasileiro como um todo, ele Todo mundo é carioca. Carioca. Mas, gente, se eles não sabem que nós somos mineiros, que vai lá estudar também, né? Que nem todo brasileiro é carioca, eu acho que isso é básico. Você não pode... Isso é só um detalhe, só pra... Não é possível, né? Bom, vamos falar agora do Galo? Enfim, o Atlético conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, passou pelo Grêmio por 2-0 na Arena do Jacaré. Gols de Ronaldinho e Ronaldinho. Mas Ronaldinho... O Ronaldinho jogou muito bem, né? Mas a pergunta que eu quero falar pra vocês é: o Alexandre definiu a partida sofrendo aquele pênalti? Você, Fernando? Definiu, acho que não. O Atlético realmente fez uma partida muito boa. O Grêmio não mostrou aquilo que ele estava mostrando nas últimas partidas. Zé Roberto jogou abaixo, foi até tomou aquele drible do Neto Berola no segundo gol. Alexandre, ele cansou de perder gols mais uma vez. É bom que agora na próxima partida ele vai ter essa sequência boa aí no Atlético, mas sofreu o pênalti que, na minha visão, daria muito para o árbitro não ter marcado. Eu entendo ele ter marcado o pênalti, entendo alguns árbitros fazer aquilo, porque, querendo ou não, o Dida entrou totalmente sem prudência, dava para marcar o pênalti. Eu não marcaria porque o Alexandre se jogou... Era isso que eu ia falar para vocês, muito. Eu ia até colocar esse assunto na mas eu entendo a marcação do pênalti. Eu entendo, mas eu também não marcaria. Para mim, claramente, o Alexandre dobra os joelhos esperando o choque do Dida. Vai mentalidade. Gente, ele podia ter driblado o goleiro sem qualquer problema. A bola estava no pé dele. Mas essa é a situação que a gente fala do... Também não vamos falar só que é jogador brasileiro. Tem muito jogador também no mundo inteiro que faz isso. A hora que vai sentir o contato e já vai dobrando. É aquela história que um pouco a malandragem, né? O juiz vendo que vai acontecer o choque de qualquer maneira, ele vai marcar. Driblar, sinceramente, eu acharia difícil ele fazer ali. Tanto o Dida quanto o Alexandre estavam em velocidade em direção à bola. Porque eu falo isso... O que sobrou para o Alexandre foi aquilo. Eu falo isso porque a bola já tinha passado dele e ela não tinha saído ainda. Ainda dava para ele ter pulado, eu não sei. Eu já vi tanto jogador pular o goleiro também para efetuar o chute, mas é que tá, né, José? É muito mais fácil você dobrar o joelho, esperar o choque e tomar o pênalti. Sabe que o juiz vai marcar, vê que é um lance claro, o juiz tá boa posição. É mais fácil, é mais... Diz que até que foi o juiz de trás que marcou o gol. Foi o primeiro que o Dida reclamou e falou que não encostou. Se foi erro ou se não foi, a gente tá discutindo aqui, obviamente, o Bandeirinha, o quarto árbitro, ou é quarto árbitro agora, né? Quinto árbitro agora, tem quinto árbitro também. Vários árbitros.
poderiam ter marcado. Mas enfim, saiu o gol do Atlético, bela cobrança do Ronaldinho Gaúcho. E aí, aos 46, 46 minutos, 46. o Grêmio naquela pressão grande, o Atlético, o Cuca mexeu bem, tirou o Alexandre, colocou o Neto Berola para ganhar essa velocidade do contra-ataque. O Leandro Donizete acionou o Berola deixou para trás o velhinho Zé Roberto, que joga muita bola, mas não conseguiu, tomou aquele drible do Neto Berola até facilmente. O Neto Berola, na minha visão, ele queria dar o corte. Queria dar o corte para chutar. A bola acabou sobrando. Ele até falou isso. Ele falou que queria dar o corte para chutar. Acabou mas caindo. acabou caindo no pé de quem sabe mais. Aí ele até falou isso. Caiu no pé de quem sabe mais. Ele ia tentar. E aí o Ronaldinho foi lá e não perdoou. Marcou o seu segundo gol, completando aí 50 jogos também pelo Atlético, né? Uma coisa muito 50 expressiva. jogos e ninguém tava se tocando pra Não, isso, ninguém né? tava se tocando. Nem ele. Ele nem sabia. Logo perguntaram pra ele falou, ó, surpresa, muito surpresa pra mim esses 50 jogos. Espero que... Pena que foi na Arena Jacaré, podia ter sido muito bem no Independência, né? Exatamente. E aí não foi aquela festa maior também de 6 mil pessoas lá no jogo do Atlético, inclusive contando com a presença ilustre dos taitianos, que acharam sensacional a partida. Nunca viram tanta pessoa no estádio na vida deles. Imagina Ganharam o boné do Atlético. Ganharam o boné do Atlético. Foram pro estádio no ônibus da FIFA, né? Foi todo mundo muito bonitinho lá. Então, mas aí o Atlético conseguiu vencer após 6 partidas. A pergunta que eu quero fazer para você, Fernando, e para você também, José, é a seguinte. Nós trabalhamos com o Cuca tem quanto tempo? Tem... Quase 3 anos, né? 3 anos, 2 de Cruzeiro, 2 de Atlético, 1 de Cruzeiro. Pois é. Dá pra gente entender como é que o Cuca trabalha. Na opinião de vocês, poupar Tardelli e Ronaldinho Gaúcho nas últimas partidas, no caso, era realmente necessário? Precisava realmente poupar ambos, sendo que o time vai ter uma parada? Será que não podia simplesmente revezar, poupar um e poupar outro? Eu digo isso porque o time só conseguiu vencer ontem, com Tardelli e Ronaldinho em campo. Vocês não acham que o Cuca vacilou nesse momento do campeonato, que podia ter pedido até mais um pouco de sacrifício dos jogadores, para não ter ficado tanto atrás na tabela? Porque eu acho que os pontos que o Atlético perdeu foi simplesmente porque você já não tem Bernard, você já não tem Hever, aí você de repente perde Ronaldinho Gaúcho e Tardelli porque quer. Eu acho que isso é um pouco complicado. O Tardelli, na minha visão, o Ronaldinho e o Tardelli não jogaram só a última partida, a última anteriormente à do Grêmio. O Tardelli realmente precisava. Você via na partida que ele não conseguia completar a partida. Contra o São Paulo, foi partida sem gols lá, ele estava muito abaixo, não conseguia dar aquelas arrancadas e dribles. Até para driblar o jogador precisa desse vigor físico um pouco mais em dia. E o Ronaldinho é aquela história do Campeonato Mineiro, né? Ele já é um jogador um pouco mais velho, mas 33 anos, 34. Então, eu não sei, cara. Sinceramente, a questão do Ronaldinho Gaúcho, eu não sei como é que está a questão física dele. Mas o Tardelli, eu entendo o porquê poupar o jogador, principalmente por ser um jogo fora de casa também mais difícil. Exatamente, porque a gente está falando do último jogo foi contra o Vasco da Gama 2-0, e o Vasco, a gente olhando para o Vasco hoje, você não, com todo respeito aos vascaínos que nos assistem, não... O time é feio, pode falar. O time não tinha condição, o Atlético tinha total condição de chegar lá, mesmo sem, vamos supor, sem o Tardelli, Hever e Bernard, mas com o Ronaldinho em campo, de ganhar em Volta Redonda do Vasco. Com certeza. Então, é por isso que eu estou falando que o Atlético, eu acho que não precisava ter cometido esse detalhe, essa situação. E a gente está falando que o Atlético, 50 jogos do Ronaldinho com a camisa do Atlético. O Ronaldinho já tem 1 ano de clube, né? Isso. E não jogou, o Atlético jogou no Campeonato Mineiro, foram 5 partidas das 14 na campanha. O Ronaldinho não jogou esse ano ainda, quer dizer, a gente está falando que não jogou, mas jogou a Libertadores inteira, todos os jogos. Mas dava para ele ter jogado. Não é possível que o vigor físico dele esteja tão ruim assim, né? Mas acredito que o caso do Ronaldinho também, além da questão física... É um tratamento especial. Algumas regalias, né, por ele ser o craque da equipe. Acontece, o Cuca tá sabendo aí fazer esse rodízio, né? Tentando colocar também seus jogadores. Sabendo fazer, eu não sei, sabendo os resultados estão aí, mas está fazendo mas e vamos ver o que acontece que ele tá tendo até sorte nisso, né? Porque o Atlético pode terminar aí com 7 pontos, essa primeira
etapa do Campeonato Brasileiro e uma- não vai uma sair menos tão... só que o Cruzeiro, Isso, né? não vai sair tão no prejuízo, mas ele arriscou realmente deixando esses jogadores de fora, né, para tentar deixar o time um pouco mais descansado, né? Mas não funcionou muito bem essas últimas partidas e agora, com os dois em campo, a melhora foi muito grande. Deu para perceber ontem que o Atlético foi outro time e principalmente o Tardelli... outro time com o Ronaldinho em campo. É outro time com o Ronaldinho. E Tardelli também é também. outro estilo de jogo. O Tardelli deslocando, saindo, fazendo passe, lançamento, driblando a ponta, caindo para um lado para o outro. Então é outro time. É um time muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais pensante. Exatamente. Do que sem eles. Sem contar que o time também perdeu o jogo. Lembrando, né? O Jô não jogou. Lembrando que na próxima partida o Atlético não vai contar com o Diego Tardelli e o Leonardo Silva, ambos suspensos pelo cartão amarelo. Então no ataque ali o Cuca vai ter novamente essa indecisão ali para ver se aciona o Guilherme de novo entre os titulares, se coloca finalmente o Guilherme na posição que ele quer, que ele reclama desde que ele chegou, que ele quer ser atacante, não quer ser meia. Desde que ele saiu do Cruzeiro. Poderia ser uma possibilidade de colocar o Guilherme nessa posição que ele tanto quer e voltar com o Alexandre para o banco. O que eu acho até, se voltasse o Alexandre para o banco, eu acharia uma coisa ruim, para ver se com o ritmo ele começa a fazer gols, né? Coisa que ele vem perdendo, está faltando, que ele vem perdendo algumas chances de gol. Logo, por exemplo, na partida de ontem, no comecinho da partida, o Ronaldinho meteu uma bola muito boa para ele dentro da área, era só ele completar de cabeça. O cara conseguiu cabecear, o Dida não precisou nem mexer. Exatamente. Conseguiu cabecear nas mãos do Dida, então esse foi apenas uma das chances que ele desperdiçou. O pior é que eu acho que a situação do Guilherme é até interessante, porque vamos bater na tecla do Guilherme aqui de novo. O Guilherme, ele não é... Ele sabe armar, jogando essa posição que o Cuca tá querendo, mas eu também acho que o que falta pro Guilherme, o que falta não, o que tá sobrando o Guilherme é preguiça. Porque o Mas Tardelli... de novo, sempre é isso. Não, é sem brincadeira, porque o Tardelli tá jogando aí de ponta, tá jogando também armando... tá jogando armando mesmo as jogadas do Atlético e tá fazendo essa função. O Tardelli bem. é um jogador muito mais maduro que o Guilherme. E o Guilherme tá aí nessa situação que... Porque bola tem, né? O engraçado é que bola tem. Bola tem. Inclusive, ele dando entrevista falando que até hoje ele não sabe qual posição que ele joga no Atlético. Isso aí que é a coisa mais... Isso não dá pra entender também, né? Vamos ele lá. sabe a posição, gente. Ele faz a mesma posição desde que ele chegou. Como é que ele não sabe? A posição dele, ele é de meia, atacante, armador. Isso. Lógico que é a mesma coisa. Ele nunca vindo de entra trás... como atacante. É como se fosse o Ronaldinho ali, é aquela função do Ronaldinho, ou a função do Tardelli deslocado um pouco pro lado. Essa é a função dele, é lógico que ele sabe. É o blá 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 que ele fala pra imprensa. É lógico que ele não sabe. Ele sabe a posição que ele tá, mas ele tá na posição que ele não quer. Ele quer ser ele quer ser atacante igual ele era no Cruzeiro, que é onde ele foi o maior destaque. A verdade do foi quando ele Guilherme conseguiu ir lá pro leste europeu. é que ele tá precisando pegar a mala dele e sair do Atlético. Ele já falou que não está satisfeito e tal, então sai. Então pra gente ficar falando aqui. Aí depois acontece igual lá no Cruzeiro, né? A gente pode falar mal do jogador que aí os coleguinhas vão e falam que não pode falar também. Então é isso. Vergonha, eu tô acompanhando aqui hoje um jogo muito interessante pro Atlético, que não é nem Libertadores nem nada, mas o News Old Boys enfrenta o União Santa Fé em jogo válido pela liderança do Campeonato Argentino. A gente está falando muito de cansaço, dessa situação que o Atlético vive hoje, que o time que o Marcos Rocha também reclamou, né? Leandro Donizete também reclamou de cansaço. O Pierre principalmente, né? Mas eu tô fazendo as contas aqui, o News Old Boys já jogou 16 partidas pelo torneio, é o torneio inicial ou torneio final, hein? Torneio final. Que era o primeiro semestre. É líder do campeonato, perdeu a liderança, na verdade ele divide a liderança com o River Plate, porque o River Plate ganhou ontem, aliás, no sábado, mas joga hoje a 17ª partida no Campeonato Argentino. Mais as da Libertadores e mais 4 partidas pela Copa Argentina. O Atlético só jogou o Campeonato Mineiro e alguns do Campeonato Brasileiro agora e a Libertadores. O Atlético está reclamando dessa questão física por causa da sequência de jogos, né? Era quarta e domingo e viagem ao México. Mas o News Old Boys também fez isso, entendeu? Então eu acho que quem falou que foi desculpa semana passada foi o Rômulo. O Rômulo falou que foi desculpa, né? Eu acho também que tem que parar com isso
vai ter o último jogo agora, vai ter tempo para descansar e chegar a julho e arrebentar também, né, Fernando? Tem que chegar arrebentando também nesse campeonato. Agora né? vai ser obrigação do É, Atlético. porque não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Porque o time, a gente estava falando que o time estava numa decadência técnica, mas ontem ele deu um lapso que pode dar uma reerguida, né? Mas é claro também, não dá pra gente ficar julgando um time de futebol sem o maior atacante, hoje do futebol brasileiro, ao lado do Leandro Damião, que é o Jô. Você tá olhando pra mim assim? Não. É isso mesmo, né? Pelo menos no entendimento do Filipão, por Filipão, exemplo, também. É, que a gente espera que entenda O mais Fred futebol. também, obviamente. Lógico, o Fred, porque o Fred é o titular do time, né? E Bernard e Hever. Não dá para um time também, sem perder assim, esses 3 caras, manter o nível do futebol alto, né? Exatamente. Dá uma sentida assim, muito grande, uma Muito. balançada muito grande na equipe sem esses jogadores. Mas até o Cuca, vendo ali as peças que ele tem, acho que ele também sente algumas dificuldades ali. Principalmente no ataque, né? Que é o problema. Desses 3 jogadores, eu acho que as peças de reposição que o Cuca tem são, pegando as características, obviamente, são bem semelhantes. Do Hever, o Gilberto Silva, que é um bom zagueiro, fez uma ótima partida ontem até. E a velocidade do Bernard, acho que o Luan está fazendo um bom papel em relação a isso. E comparar Jô e Alexandre, eu sei que é um pouco de sacanagem, porque o Jô está numa ótima fase, né? Mas o Alexandre também já mostrou ótimas fases anteriormente. Então, eu sei que eu estou botando muita fé no Alexandre, mas eu acredito no futebol dele mesmo, não é só por falar, não. Não, mas isso está sendo muito bom, sim, o Alexandre. Eu meto muito coco nele aqui, é verdade. Ele já perdeu muitos gols, mas ele já mostrou também boas fases em outras equipes. Isso. Acho que ele pode ser um pouquinho mais do que ele fez. Se ele entrar e fizer o que ele fez contra o Arsenal do Sarandi, aquele gol que ele fez de fora da área de perna esquerda, né, no ângulo do goleiro, ele... Legal, né? Bacana. Mas como não está fazendo isso, então não adianta muito não. Seleção brasileira agora? Ontem a seleção brasileira venceu a França na Arena Grêmio 3-0 num jogo em que Jô e Bernard entraram em campo. Caro Josias, você é o homem da seleção brasileira aqui no Super FC. O que você achou da partida? Tirando que o Luiz Gustavo fez falta no francês antes do primeiro gol, mas isso a gente releva. Foi a falta. E também destacar o que eu já venho falando há algum tempo do Davi Luiz, né, com seus problemas, meio nervosismo ali, deu uma entrada no Payet, que foi até brincadeira, né, no atacante do ponta francês lá, que do nada ele chegou dando uma voadora no cara, praticamente. Uma voadora de joelho. Uma joelhada, então, vamos dizer assim, do cara, e foi assim, totalmente desnecessário, aqui tomou até o cartão amarelo por conta disso. Agora, voltando agora ao futebol, realmente, deixando pra lá o UFC, né, que isso é quase um UFC que ele fez. Voltando ao futebol, a seleção brasileira ontem fez uma boa apresentação, né? Sofreu muito no primeiro tempo, assim, por conta de... Eu acho que a seleção brasileira está jogando muito distante uns dos outros. É uma situação que eu venho observando há algum tempo. Os jogadores, eles conseguem armar até jogadas muito bem, parte de velocidade na ponta, mas o Daniel Alves, por exemplo, não subia ontem, né? Foi um problema ali para encontrar algum jogador que conseguisse tabelar com o Hulk ali, que era um problema que a seleção está apresentando. Então tem que tomar cuidado também esses laterais, tem que aproveitar mais essas subidas, porque o Marcelo e o Daniel Alves, a gente sabe que são grandes jogadores, e eles podem fazer muito bem essas tabelas ali na ponta com o Neymar. Mas aí o Filipão tá travando os dois, tá travando Você vê claramente que os dois estão travados ali na lateral. Se ele gosta de volante que não sai pro jogo, então ele tem que arrumar alguma coisa para guarnecer esses dois laterais que estão subindo. Porque, mais uma vez eu falo, Luiz Gustavo é a invenção do Filipão. Entendeu? Isso aí é a invenção do Filipão. O Paulinho, grande jogador. Todo mundo sabe, qualidade técnica dele apurada, mas o Luiz Gustavo... Sabe o que o Luiz Felipe Scolari falou ontem? Que pode dar chance pro Davi Luiz no meio campo. Ele já vinha falando isso. Assim, não vou falar que é preocupante, não pelo fato do Luiz... não da saída do Luiz Gustavo ou da entrada do Fernando, não é nada disso. Mas é porque vai tirar o Davi Luiz da defesa. E quem vai entrar? Vai entrar o Dante. O Dante. Isso. E aí é o que me preocupa. Ele já estava falando que ia testar esse esquema, né, porque ele está em dúvida do que ele vai fazer ali, né, para guarnecer melhor, porque a gente sabe que o Luiz Gustavo apresenta. É um jogador também assim, meio desconhecido do brasileiro, né?
Então, ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Isso aí Sair bate jogando, mesmo. ele não é... A gente tá falando do Leandro Guerreiro, coitado. Mas ele não tem, por exemplo, a saída... O Pierre tem uma saída... Comparando o Luiz Gustavo e o Pierre, são dois jogadores parecidos. Não vou falar de dar porrada, de bater, mas de desarmar o time. Mas o Luiz Gustavo tem uma saída que é boa, o Pierre nem tanto. A comparação é mais ou menos essa. Mas o Luiz Gustavo, essencialmente, é desarmar jogadas. Ele estava tentando testar o esquema com 3 zagueiros, com o Davi Luiz jogando como líbero, né, no caso. À pra frente, colocar, não atrás, à frente Isso. da defesa. Para colocar o Hernanes também nessa equipe aí. A questão é que, por exemplo, pegando essa questão do Davi Luiz, uma das melhores, não sei se as melhores, mas uma das melhores partidas do Davi Luiz no Chelsea, ele estava atuando como volante, que é o que o Filipão teoricamente está pensando aí para alternativas até na Copa das Confederações. Eu, sinceramente, acho uma boa. Eu gosto da saída de bola do Davi Luiz, ele é muito bom para desarmar jogadas, às vezes realmente muito truculentas, em algumas ocasiões, igual essa muito bem citada aí. E sabe sair pro jogo, né? E sabe sair pro jogo. Ele, por exemplo, lembra algumas saídas do Hever, Lúcio, meio estabanado ali, mas sai jogando bem. Eu gosto dessa questão do Davi Luiz ser volante, mas tira essa oportunidade ali no meio campo de armar uma dupla de volantes, por exemplo, Hernanes e Paulinho, que eu sei que é muito ofensivo, que o Filipão dificilmente fará isso de começo, falou que como titular. Acho quase impossível armar essa dupla de volante Paulinho e Hernanes, mas eu sinceramente gosto do Luiz Gustavo. Como primeiro volante marcador, assim, que eu acho que um time precisa ter. Que ele tem uma boa saída, igual o Leandro falou bem, ele tem essa boa saída e é o que ele faz. Desarma e toca. Desarma e toca. É o que essa questão desse primeiro volante precisa. E sai de lado. E se possível, tocar de lado, para não inventar também. Mas eu acho uma boa alternativa e realmente nas duas laterais o Marcelo até soltou no final, tanto que conseguiu aquele pênalti, muito pênalti por sinal, e o Daniel Alves realmente precisa mais fazer o que ele faz mais no Barcelona. Não, mas para isso o time precisa estar armado com essa opção, né? Porque é o que está acontecendo. Como o Paulinho sai, aí é que tá a questão do Filipão. Como o Paulinho sai muito pro jogo, tanto que fez gol contra a Inglaterra, ele tem que prender o Daniel Alves da direita. Não tem jeito, ele faz isso. Não precisa, gente. Você pega mas na cabeça do Filipão, ele faz isso. Ele não quer deixar esse time desguarnecido. Eu sei que a gente que eu vou pegar um exemplo muito extremo aqui, mas você pega a questão do Barcelona. O Barcelona tem um volante gol do jeito que o Filipão gosta, que ele já falou isso diretamente com a imprensa, aquele volante marcador mesmo, que é o Busquets. O resto marca como se fosse... O resto ataca como se fosse meia e defende como se fosse volante. Então é isso que a seleção precisa. Agora, Hulk marcar, realmente, às vezes ele não volta muito para marcar, mas é falar com ele que isso é totalmente necessário. Questão do Neymar também, a mesma coisa para o Marcelo poder subir. Então é algumas mudanças táticas aí que realmente são difíceis e que realmente precisa de muito treino já não tem. É jogar como a Espanha. É jogar como a Espanha, mas ele não vai fazer isso, porque o estilo de jogo dele não é esse. Mas vocês estão falando do Hernanes, eu que acompanho muitos jogos da Lazio, claro, né? O Hernanes não é volante já tem 2 anos e meio. Não é volante, ele não joga de volante. Ele joga de meio armador, joga na meia esquerda, na meia direita, às vezes de central, cai um pouco pelo lado. Ele não é volante. Ele pode até, aí é que tá, aí é um jogador mais versátil, ele marca muito bem. Mais do que a maioria dos armadores atuais do futebol brasileiro. Mas ele não é volante, ele não é aquele cara que vai pegar igual ele jogava, por exemplo, no São Paulo. Aquilo que a gente viu o Hernanes fazer no São Paulo não acontece mais. Não estou falando que ele deixou de olhar. Eu acho que ele deu um passo à frente na carreira dele. Eu acho que ele evoluiu com relação a isso. Então eu acho que o Hernanes ali, para colocar o Hernanes, é como ele está fazendo mesmo. Tirar o Paulinho. Tira o Paulinho, aí deixa ele um pouco à frente e prende os laterais. Porque não tem jeito. Não tem outra alternativa, a não ser essa. Ele deixou claro que a disputa é Paulinho e Hernanes. Exatamente. No momento ele vai optar pelo Paulinho. Exatamente. E voltando um pouco no amistoso de ontem, de domingo, a gente tem que lembrar também, sem querer desmerecer a vitória,
que realmente o Brasil merecia, ainda mais por 3-0, acho que foi um placar não totalmente justo, mas foi um bom placar E jogou... que refletiu que a partida foi. Jogou muito bem o segundo tempo, Brasil. Lembrando que a França não contava com o Ribéry, né, que é um dos principais, se não o principal jogador. Não contava com o Varane, por exemplo, que é um bom zagueiro, jovem zagueiro aí. Então, pelo menos essas duas peças fizeram muita falta ali para a França. E se não fosse o Lohri do Tottenham, né, Josias? Teria sido mais. Teria sido mais. E a França até que começou bem, tocando a bola de forma rápida, chegando ao ataque do Brasil. Tomou o gol, assustou. E aí tomou o gol, realmente recuou muito, acabou levando não os tem outros jeito, dois, não tem jeito. O Brasil, a gente, desculpa, Josias, de cortar, mas a gente fica reclamando muito do Brasil, mas é um time que tem muita qualidade. Você vai discutir a qualidade do Neymar? Vai discutir a qualidade do Lucas? Vai discutir a qualidade ofensiva do Fred? O Hernandes, a gente está discutindo se Hernandes ou Paulinho, cara. Exatamente. Quantas seleções do mundo discutem, eu quero o Hernandes, eu quero o Paulinho? Pouquíssimas. Talvez a Alemanha discuta, a Argentina talvez, mas acabou, não tem mais. A Holanda hoje vai se classificar para a Copa do Mundo, tem tudo para se classificar para a Copa do Mundo, mas não é aquela seleção que assusta mais. Verdade. Então é isso, o Brasil ele tem um ótimo conjunto, ótimos jogadores só, mas esses jogadores serem conjuntos. Se eles não têm nenhum craque, talvez o Neymar seja o grande craque do time, que ainda não destoou, que vai destoar ainda para o resto do mundo, no Brasil sim, mas no resto do mundo ainda não. Mas que ainda precisa de conjunto. Esse time precisa de conjunto. Uma hora vai dar liga, ou não. Né? Esse que é o problema. Falta também questão de treinamento, né? O treinamento da seleção, que a gente sabe que o jogador... Inclusive naquele amistoso lá, Brasil-Chile, que teve aqui, eu, Thiago Prata, repórter, né, do Jornal do Tempo mesmo, estava aqui com a gente conversando sobre exatamente isso, né? O Filipão convocou os jogadores, pegou um dia lá, foi fazer o reconhecimento do Mineirão, bateu bola 1 hora... E foi pro jogo contra o Chile. E foi assim, não tem treinamento. O próprio Filipão destacou, falou assim, a gente não treina direito. Então, a chance agora é a Copa das Confederações. E o time já tá junto, já tem quantos dias? Já tem 15 dias? 15 dias. 10 dias estão juntos. Fizeram 2 amistosos interessantíssimos. Exatamente. Contra a Inglaterra e contra a França. Melhor, né, do que pegar a Bolívia, do que pegar... o Haiti, igual a Itália vai pegar. A Itália vai jogar amanhã contra o Haiti. Pegar um Gabão da vida. Então é isso. Gostaria de agradecer aqui a participação do Fernando Almeida. Obrigado, Fernando, mais uma vez aqui comigo. Obrigado novamente. Obrigado, Cabido, Josias. Lembrando, Super FC pelo Mundo agora é terça-feira e sexta, não é isso mesmo? Terça e sexta, isso. E sexta-feira, uma edição especial do quê? Terça-feira agora a gente vai fazer um pacotão aí da Copa das Confederações, lembrando eu e Gabriel Pazini, a gente vai falar um pouco de cada seleção aí, dar uma geral nessas seleções que vão fazer parte da Copa das Confederações. Obrigado, Josias. Eu não vou deixar você falar de UFC não, porque a luta do Minotauro e do Verdun foi muito rápido, o Verdun conseguiu uma finalização muito rápida. Destaque lá interessante foi Thiago Silva com Jefferson Feijão que falou que não era amigo do Thiago Silva, né, no dia da pesagem, acabou levando lá um peteleco, né? Peteleco caiu, e aí, na hora que ele tava lá no chão, nocaute, né, o Thiago Silva já virou pra torcida, mandou a torcida ficar em silêncio, fez assim um gesto que o Feijão tava dormindo, né, e foi a provocação ali. Não, muito bom. Mas o UFC foi destacado, 8 finalizações. 8 finalizações, foi o recorde do UFC, então foi muito boa essa edição. E também um destaque aí pro nosso querido amigo Thiago Splitter, que eu tinha que falar, esse que ele levou um toco sensacional do LeBron James. Não, mas foi muito lindo, foi muito sensacional. Jogo 2 da final da NBA, o brasileiro aí, infelizmente, rodando o mundo com aquela imagem sensacional dele voando como o Superman, mas parou numa parede chamada LeBron James. Mas ele consegue também, ele levar a bola, LeBron, pra todo mundo ainda cesta. Mas agora vai ficar falando, todo mundo do basquete vai lembrar desse lance aí o resto da vida, pelo que aconteceu. Então, agora a série empatada 1-1, jogo quarta-feira, jogo 3 da final da NBA, Miami Heat e San Antonio Spurs. Agradecendo a todos os internautas aí mais uma vez por estar acompanhando aqui o Super FC e também já convocando aí, chamando para acompanhar nossa cobertura da Copa das Confederações, né? Partindo aí para Brasília na quinta-feira. Eu, Thiago Nogueira, aí cobrindo essa abertura da Copa das Confederações. Cara, eu não vou sentir a menor saudade do céu. Olha isso daí, olha isso daí. Não, mas tudo bem.
Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui comigo. Um grande abraço e até lá. Assim não, já veio aqui suave.